Primeiro, obrigada pelo convite. Falar de auditoria para auditores, né, é um excesso, mas eu acho importante para a gente fazer uma... Na verdade, vai ser uma síntese de tudo que o professor Piscina falou, o Wilson falou e o doutor Juan, né? Porque, assim, a auditoria, ela faz o quê? Né? Ela vai... que meus conflitos de interesse, né? Todo mundo tem. Tá? Não vou falar o que é auditoria, porque, na verdade, aqui temos auditores, vários auditores, mas o auditor, ele faz conferência, ele verifica, ele checa. E é isso que a função de checagem, o objetivo da auditoria. E exatamente quando a gente vai aos hospitais, você estava falando, eu estava lembrando aqui algumas situações, tanto dos antibióticos, de uso de o diagnóstico rápido, né, para o paciente, principalmente, né, para resolver, dar um antibiótico correto. Eu lembrei alguns casos onde a gente tinha na auditoria pacientes, toda a UTI tomando cancidas, por exemplo. Todo mundo. Aí a auditoria vai, o auditor chato vai lá e fala, poxa, mas como assim, né? Então, assim, situações que, quando vocês forem falando, eu fui lembrando, e é o que o auditor faz. Ele checa, ele verifica, ele quantifica, ele vê se aquele paciente é aquele paciente correto para a utilização de uma determinada medicação. Eu não vou falar do processo de auditoria, porque aqui todo mundo conhece, mas a gente faz auditoria de liberação presencial, contas estratégicas, mas a mais importante é a auditoria médica analítica. Você junta, quando a gente fala de dados, e aí falando numa medicina futura, né, numa situação futura, o que é? São os dados coletados. Hoje a gente lida com dados para tomar decisões e utilizar a melhor terapia, usar a melhor tecnologia. Eu achei sensacional a história da nuvem, dos exames e tudo, porque a gente usa isso. Eu trabalho com BI já, eu estava fazendo as contas, o tempo passa tão depressa que a gente até assusta. Eu vou para 30 anos de auditoria. E dos 30 anos, 20 eu uso BI. E trabalho com BI por todas as operadoras praticamente que eu passei. E aí a gente analisa dados. A gente tinha, quer dizer, o Watson chegou lá em 2018, 2011, que foi o primeiro, vamos dizer, a primeira informação de coleta de dados que a gente passou a ter na saúde, que basicamente é assim, quais os melhores trabalhos, né, para o médico tomar decisão. Só que isso cresceu de tal maneira que hoje, eu nem falei para vocês, eu trabalho não só com auditoria, mas compliance, eu estava perguntando, eu me apresentei, compliance e Lei Geral de Proteção de Dados, segurança de dados e coleta de dados e segurança de dados, porque nós médicos, agora nós temos duas preocupações, o sigilo médico e o sigilo de dados. Então, ficou um pouquinho mais complexo. Enfim, falando da sustentabilidade, que a gente, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar, porque o sistema não está aguentando, a gente não sei qual vai ser a solução. Eu acho que um caminho será a tecnologia. Coleta de dados, informações e decisões baseadas não só no melhor resultado do desfecho, mas também nessa coleta de dados. Bom, aqui falando da sala de situação, que vocês conhecem, a gente tem, como é que nós estamos, né? 51 milhões de usuários de plano de saúde, com esse movimento, cooperativa diminuindo, medicina de grupo aumentando, e assim, esse é o cenário mais recente que eu peguei na própria sala de situação. Taxa de crescimento em 12 meses, que é exatamente esse, e o impacto, e aí falando justamente de compliance, por que eu fui na auditoria, o que a gente descobre muito? E eu gosto muito do IES, Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, porque ele consegue fazer esse levantamento do impacto que a gente paga, quer dizer, paga pela má utilização, pelo desperdício e pela fraude. Seja material, seja medicamento, que eu contei para vocês. O UTI inteira tomando cancilhas,
Então, assim, esse impacto a gente está pagando. E a gente, que eu digo, nós, usuários de plano de saúde, porque todo mundo paga. Então, aqui, eu trouxe esse último estudo aqui, o último estudo 2022 do IES, que ele fala que houve um comprometimento negativo da ordem de 11% a mais nas receitas das operadoras dos planos de saúde, que indica de 30 bilhões a 34 bilhões. É muito dinheiro. Esse muito dinheiro é dinheiro do OPME, é dinheiro da má utilização de antibióticos, porque você puxa de um lado, falta do outro, né? Então, olha a quantidade, a gente fala muito dinheiro que poderia ser usado para um medicamento para uma doença rara, para um câncer, né? Uma nova terapia. Então, assim, os recursos são escassos porque são mal utilizados. E aqui até do José Sequim, né, que são indicadores que ameaçam a sustentabilidade do sistema como um todo, particularmente porque sem um combate, sem tréguas, a tendência é a fraude e o desperdício. Quer dizer, não é só a fraude, nós temos desperdício também. E o desperdício, até a FENAS, eu gosto muito disso, porque eles fizeram uma campanha no ano passado para combate à fraude, porque o cara, a gente fala não só do médico que usa prótese, que do medicamento mal utilizado, mas tem o cara que empresta a carteirinha, tem o outro que entra no plano já, isso que eu estou contando são histórias que eu vivenciei. O pessoal entra no plano já com um comprometimento cardíaco para fazer uma revasca. Entrar hoje para fazer a revasca amanhã. Como diria o outro lá, não existe, né? Não existe isso. Você entrou, você vai fazer o diagnóstico, né? Mas, enfim, a fraude vem de todo lado. Essa aqui é a cartilha da FENAS Saúde, que eu achei bem interessante. E essa aqui eu trouxe agora, porque, assim, a gente, nessa 2017, 2018, nós vimos muita fraude, e a gente tinha com a Lava Jato e tudo, não importa. A gente teve muita situação assim, de prisão, de pessoas que foram levadas justamente por corrupção absurda, né? Tanto no público, privado e tal. E essa é de agora, essa aqui é dia 14 agora. Uma operadora de saúde conseguiu fechar uma clínica lá que tinha fraude, plano de saúde, e, segundo a investigação, o grupo criminoso simulava vínculos empregatícios em empresas de fachada. Foi agora, cerca de 11 milhões em uma seguradora. Então, assim, continua, não é que aqui parou, a coisa continua. Só que isso todo mundo paga. Nós pagamos as fraudes, corrupção, e por isso que os planos estão cada vez mais caros. E, além disso, nós temos desperdício. Olha só, eventos adversos em saúde consomem até 15 bilhões da saúde privada no Brasil por ano. Então, os erros acontecem. A força da transparência do enfrentamento dos eventos adversos assistenciais em pacientes hospitalizados. Na conta estão inclusos gastos com medicação aplicada em dosagem errada, ou na dosagem correta, mas com medicamento errado, falhas no atendimento que levaram à readmissão de pacientes e outros problemas. E outros desperdícios, exames repetidos, exames feitos de maneira aleatória. Teve uma vez em um hospital para fazer auditoria, que ele fazia TSH a cada 2 dias. Quer dizer, aí você questiona, você é um auditor chato que está questionando. Qual é o critério? Né? Então, tudo isso impacta. E se ninguém fala nada, a operadora paga e transfere esse custo para o usuário. Então, a gente fala, nossa, o plano de saúde custa uma fortuna. E vai ficar cada vez mais caro, vai ficar inviável. Né? Aí abre o plano PME, aí, entende? Quer dizer, você vai tentando se virar para achar uma saída. Então, aqui, novamente, os desperdícios com exames realizados, 2 vezes, exames realizados, mas não retirados, porque até o Wilson falou, gastos com materiais, exames
não necessários, exames absurdos, né? Que você, lá, 50 exames, né? Para quê? Aí o paciente vai no outro médico, não gostou da cara do primeiro, vai no outro, o outro pede novamente mais 50 exames e assim vai. Aparelhos de ressonância magnética e mamógrafos de manutenção. Gente, da Paulista, tem tanto mamógrafo, tem tanta ressonância, que se a gente fosse fazer uma avaliação nos hospitais, na região paulista até Paraíso, a USP, né? A quantidade de tomógrafos, de ressonância magnética, enfim, desnecessários, porque todo mundo quer, que é mais caro, né? É mais lucrativo. Manutenção cara e normalmente sub- ou superutilizados, que é uma fonte de desperdício. A cadeia de valor. E quando a gente fala cadeia de valor, é um modelo de pagamento ainda adotado no Brasil. O regime de conta aberta, que é o fee for service. Então, quanto mais se gera, mais fatura, né? Por isso que fica caro. Então, por que não mudar o modelo, né? Que é uma coisa que está sendo discutida, até a agência nacional está provocando, né, essa discussão e mudar o mindset, né? Vamos mudar o modelo de pagamento. Né? Então, nós temos algumas propostas em andamento, né, como os pacotes. Eu não vou falar muito disso, porque vocês já estão familiarizados. Apenas falar assim, mudança de modelo de pagamento. Pagamento por performance, risk sharing capitation, né? Que são modelos onde você dá valor ao tratamento. Então, por isso é importante, quando você tem menor tempo, período de hospitalização, você vai utilizar um diagnóstico que vai ser resolutivo, vai ser diminuir o tempo de permanência, que é uma economia, sem contar, obviamente, o paciente, né? Então, se você dá um diagnóstico precoce, utilizando uma nova metodologia e um resultado melhor e entrar com antibiótico de maneira mais rápida. Então, assim, são situações que são propostas, né, de modelos de pagamento. Aqui o DRG, grupo de diagnóstico, você coloca todos os pacientes com a mesma patologia, né, de acompanhamento. E basicamente modelos de remuneração baseados em valor. Então, isso eu falo tranquilamente para vocês, há 20 anos a gente faz. Por quê? Antes era um BI mais assim, quer dizer, estava aprendendo a utilização desse modelo. Hoje, a gente usa direto. Eu, dentro do Fiori, eu sou consultora em saúde suplementar do laboratório Fiori. Lá a gente utiliza esse modelo, né, de quantificar. Então, por exemplo, vitamina D. Eu não posso chegar para o paciente e falar, você já fez a vitamina D semana passada, mas eu posso educar. Eu posso ensinar, olha, gente, não precisa perder vitamina D toda semana, né? Então, a gente consegue utilizar essa cadeia de valor, essas informações, para quê? Educação, treinamento, orientação. Porque o paciente não sabe, ele vai no médico, o médico pede vitamina D. Aí ele vai no outro, o outro pede vitamina D. Então, como é que a gente pode resolver isso? De repente, a própria empresa pode ter, ou o paciente, são coisas que a gente vai ter que pensar. De repente, o paciente vai ter o prontuário dele num chip, num pendrive, ou num banco, numa nuvem, né? Porque aí ele dá autorização e o médico acessa, e aí ele não precisa ficar fazendo exame de repetição toda hora. O intuito não é gastar mais, né? Uma empresa consciente, aí entra a cadeia de valor. Uma empresa consciente sabe que ela depende da outra. Não adianta eu esfolar o outro, porque simplesmente não vai ter. Se a empresa quebra, eu tiro essa troca, essa sinergia de negócio. Então,
Não adianta eu querer falar, não, eu vou fazer muito exame, para quê? Eu prefiro desenvolver uma tecnologia que eu diminua o tempo do paciente, a qualidade, e lógico, é o core, né? É o core do negócio. E o valor na saúde? Sem informação não se faz gestão. Isso eu aprendi, como eu falei para vocês, há 20 anos atrás. Se você não tem informação, você não tem estratégia. Se você não tem estratégia, você não fecha a cadeia. Então, você, até dentro na auditoria de base, como eu coloquei lá no começo, se você tem um prestador que tem um desvio de comportamento, isso a gente consegue ver dentro da operadora. Aquele que tem... Eu já cheguei a ter um hospital que o cirurgião de coluna operava sexta-feira, punha na mesa e operava em urgência, né? Em urgência. Era o mesmo hospital, o mesmo cirurgião, e a gente tomou uma ação delicadamente, falou, nós vamos descredenciar vocês. Ou você tira o cara ou não tem negócio. Por quê? Porque toda sexta-feira tem um paciente crítico para operar às 3 da manhã e usar material sem licitação. Quer dizer, então, são coisas que você tem que utilizar baseada justamente no Business Intelligence. É fundamental você conhecer a tua população, os prestadores, os negócios, onde que é mais caro, onde é mais barato, e os desfechos que impactam tudo isso. Então, por exemplo, tempo de permanência hospitalar, eu consigo avaliar o prestador que tem um tempo maior de permanência. Uso de antibióticos de alto custo, dei o exemplo do Tancibas, né, numa UTI, melhor performance hospitalar, quer dizer, eu posso melhorar a negociação com um prestador. Já fiz isso. Eu tinha dentro de uma operadora, eu tinha 2 meninas que faziam atendimento do saque. Então, eu via as reclamações. Com as reclamações, quando o prestador vinha negociar, tinha uns que, assim, eu tinha um monte de reclamação. Paciente caiu da maca, paciente que... Tudo que vocês possam imaginar. E o cara vinha pedir reajuste. Eu mandava pegar o dossiê e falava, então vamos reajustar. Para menos, né? Porque olha a quantidade de reclamação. Então, assim, você tem que conhecer a tua rede, você tem que conhecer o prestador de serviço. Eu acho que a ideia de ter uma coisa justa, se todo mundo trabalhasse de maneira justa e transparente, a gente não viveria a situação que eu vivenciei até por causa do compliance, de fraude e tal, coisa seria linear. Todo mundo tem que ganhar, mas tem uns que querem ganhar muito, né? E aí você tem um baita de um desvio, e aí não dá, não fecha, a conta não fecha. Aí o outro fala, não, como ele lá está ganhando muito, eu também vou cobrar muito. Então, puxa, é uma corda, vai puxando e aí no final ninguém aguenta. Melhor custo com melhor desfecho. Exames e materiais em excesso, que a gente já falou isso, então a gente vê assim, coisas absurdas. Eu tenho catéteres que custam de 100 a 2 mil reais. Aí, como é que eu vou estar lá do lado do leito, não tem auditoria no mundo que consiga verificar se o paciente usou o catéter de 100, se usou de 2.500. Só que a cobrança vem de 2.500. Então, assim, como fazer, né? Você tem justamente, tem as enfermeiras, tem os médicos que fazem essa verificação em loco, mas mesmo assim é complicado. E falta de resolutividade. Quanto aos exames laboratoriais, um outro grande problema, nessa operadora que eu falei para vocês, que tinha o pessoal que atendia o saque, teve um laboratório que foi interessante. Ele tinha os pacientes reclamavam porque eles chegavam para folhear sangue e tudo, e tinha goteira, vazamento, um horror, né? E eu lembro que eu perguntei para o pessoal do credenciamento, quem fechou o negócio com esse laboratório? Né? Que é totalmente fora do padrão. E veja, eu sou corresponsável, eu, prestadora de saúde, sou corresponsável com o atendimento dado pela rede, né? Então, veja, quando você tem uma qualidade, né, no resultado,
que você duvida, até por causa da qualidade, o médico faz o quê? Os médicos aqui presentes sabem, você pega um exame, você não gostou, não achou, você olha para o paciente, não bate, cara, crachá, não fecha, fala, esse cara não está desse jeito, né? Faz o seguinte, faz de novo. Aí você repete tudo de novo. Então, como corrigir? Não adianta eu falar para o médico pedir de novo, ele não está seguro, né? Eu tenho que corrigir o prestador, porque é um prestador que não gera confiança. Então, são modelos assim, que a gente tem que acompanhar, a trajetória do valor, o que é o valor do atendimento. Outra é a resolutividade do tratamento, quer dizer, diminuição de tempo de hospitalização. Para as operadoras, a gente sabe, pisou no pronto-socorro, é um cheque em branco, né? Se você não tiver mecanismos de controle, a conta vem, sabe, o céu é o limite, né? E aí você tem que ter esse controle. A resolutividade no tratamento, diminuição do tempo de hospitalização, melhor diagnóstico e terapia. E, muitas vezes, uma nova tecnologia pode diminuir o tempo de permanência do paciente no hospital com melhor resultado, com desfecho melhor. Então, desfecho. Mas, para isso, você tem que ter um banco de dados, informações e interpretação desse banco de dados. Espera aí que eu voltei aqui. E o desperdício que eu já falei, dos insumos. Bom, falando de laboratório, né, novos exames, eu falo sempre, numa outra apresentação, eu coloquei um sapato novo, um sapato velho. Aquele bem baratinho, né? Aí você pega a primeira enchente que você pega, o sapato desmonta. É o baratinho, mas o baratinho pode sair caro, porque você vai ter que comprar outro sapato. É exatamente isso, é olhar, falar assim, não, isso é caro. É caro em relação ao quê? Né? É essa visão que a gente tem que ter. Nem tudo que parece caro tem coisa que mas tem coisa que não é. Você tem que ter um olhar de entendimento, novamente, do custo, né, do processo, do valor daquilo. Análise do desfecho do tratamento e a qualidade do resultado e segurança terapêutica. Então, você tem que ter um olhar macro. Não dá para pegar e falar isso aqui é caro, ou isso aqui é barato, né? E sim em relação ao quê, né? Bom, propostas, como eu falei, isso aqui eu peguei do IEF também, adoção de prontuário eletrônico, uma coisa que está se falando, de repente, deixar na nuvem, porque aí o paciente dá acesso ao médico, vai ao médico, o médico A, né, ele verá as informações, o médico B também vê, então não pede novamente todo aquele monte de exame. O abandono gradual, outra proposta, né, mudança de modelo de remuneração, na hora que você paga por valor, né, você está agregando uma qualidade e não pagando por si. Então, assim, são ideias para a gente diminuir o custo, ter a qualidade dentro do modelo de saúde, que é complexo, e que a gente fala do custo de saúde, essa Veja é Veja de 2008, nós estamos falando isso, né, não é de agora, não é uma coisa nova. Então, assim, nós temos que mudar a nossa maneira de visualizar a saúde. Ela tem saída? Tem, mas não no modelo que a gente tem agora. Talvez com inteligência artificial, com o BI, com outra visão, mudança de mindset. E aqui o resumo de tudo. Então, o cenário atual de saúde, qual é? É esse que a gente conhece. Riscos do negócio, saúde tem risco. Por quê? Porque pode vir uma pandemia, né? De repente, do nada, acontece vem um novo vírus, uma nova doença, e aí, para tudo. Então, assim, a gente não tem previsibilidade. Você pode até fazer um planejamento, mas a coisa é muito incerta. Momento disruptivo, que a gente vai sair daquele modelo tradicional de consultório, paciente, não, agora você fala com o paciente pela tela, paciente, você tem isso, até
por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis, então mudou. Hoje a medicina está diferente. Não é mais aquela medicina que eu estudei, que vocês estudaram, não é mais. É diferente. E aí, como é que a gente vai agir em relação a isso? E o futuro da saúde, né? Como é que nós vamos agir para... Nós vamos sobreviver? Vamos, mas não naquele modelo antigo. Nós vamos passar para um outro modelo, com novas tecnologias, com investimento em novos modelos, medicina através de telemedicina e tudo mais. E a mudança do mindset, como eu já falei. E isso. Mas eu queria falar de auditoria.